Fala, Caneta Preta, aqui o professor Evandro Dalla Vecchia e nós vamos falar agora do que? Compilador, montador, interpretador e ligador, que é uma coisa só no fim das contas. Não uma coisa só, mas é um assunto muito relacionado um com o outro. E na sequência, linguagens de máquina e de montagem, que tem tudo a ver também, né, com essa transformação toda que acontece. Tem bancas que cobram um compilador de uma forma geral e tem outras que cobram no passo a passo como deveria ser. Então a gente vai ver o passo a passo e numa medida que a gente vai ver as questões de cada banca, vamos ver como cada uma lida com isso tudo. Tá? Então às vezes a gente tem que abstrair como uma caixa única o compilador e às vezes tem que destrinchar um pouco, depende da banca, certo? Os meus contatos aqui, Perito, Evandro e Canetas.pretas é o Instagram dos professores da área de TI aqui do Estratégia. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos para os conceitos mais básicos. Primeiro, linguagens de alto nível mais próximas do ser humano. Tá? Então nós temos lá ASP, C, Pascal, Visual Basic, entre outras. São aquelas linguagens que a gente está acostumado com comandos mais tranquilos, como print ou scan, ou algumas coisas que a gente, claro, tudo em inglês, né, obviamente, mas pelo menos a gente entende mais fácil. E de alguma forma isso vai ter que se transformar lá em linguagem de máquina, com algumas ferramentas que a gente vai ver. Tá? Então nós temos instruções de alto nível. Por exemplo, lá em C nós temos o printf, que é para imprimir alguma coisa, né? A gente entende que print vai imprimir alguma coisa, é linguagem de alto nível. E a linguagem de montagem, que é lá em baixo nível, aí nós temos o assembly, que é a linguagem lá que nós vamos ver que o assembly é praticamente uma forma um pouquinho mais amigável de que 0 e 1. Tá? Mas mesmo assim é muito baixo nível. Por isso que nós temos aqui 1 para n. Um printf transforma em não sei quantas instruções em assembly. Um simples soma, A igual a B mais C, também tem algumas instruções em assembly. Então é sempre 1 para n. Uma instruçãozinha mais simples vira n instruções em linguagem de montagem, que é o assembly. Certo? Então vamos lá. Linguagem de baixo nível, aqui nós temos o assembly, bem destacado, ela está próxima do hardware. E aí a relação da linguagem de montagem, que é o assembly, com o código objeto, que são os zeros e uns mesmo, é 1 para 1. Tá? Então, se eu tiver lá um add ax, bx, isso aqui vai ser 0, 1, 0, 1, 0, uma sequência maluca lá de zeros e uns, que vai... então, é uma instrução, add ax, bx, vai virar zeros e uns lá. Tá? Agora já, quando eu falo em alto nível, um printf vira várias instruções em assembly. Agora, quando tem assembly para zeros e uns, que é o código objeto, que nós chamamos aqui, código objeto, aí é 1 para 1, certo? Para isso tudo vai ter que ter compilador, interpretador, etc., que a gente vai ver na sequência. Então, vamos lá. Programa objeto, ou código objeto, binário, como eu falei, zeros e uns. Se for necessário a união de mais de um, tá? Por exemplo, geralmente quando a gente gera um código objetos, é um ponto .o de objeto. Aí digamos que eu gerei um 3.o, e eu quero unir tudo isso aqui num único executável. Aí, a união de mais de um deles, para isso a gente usa um negócio chamado ligador, ou link editor. Isso aqui era muito comum, bem antigo, eu vou entregar a minha idade, né, mas eu fiz uma escola técnica antes de fazer a graduação e eu programava em Clipper, né, linguagem mais antiguinha. Eu me lembro que eu gerava lá vários arquivos, eu gerava vários módulos, os arquivos de Clipper, não me lembro que era .cl ou não me lembro. E aí gerava vários .o. E aí eu tinha lá um link editor, digitava link alguma coisa, e os arquivos .o e gerava um único exe. Então é isso. Porque eu codifiquei lá em Clipper, os comandos já nem me lembro mais, e aí em vários módulos que fica mais fácil, um é cadastro cliente, consulta cliente, outro é cadastro, não sei o quê, e um chamava o outro, tinha um menuzinho, um chamava o outro, tinha um arquivo lá só para o menu,
fazia tudo bem modulado, né? Bem modular, bem modulado mesmo. E aí gerava os pontos .o, e eu tinha que juntar esses pontos .o, né, num único executável, porque eu queria executar só um programa .exe. Tá? Então é isso. Eu usava explicitamente na linha de comando link alguma coisa e juntava tudo isso. Isso é o ligador ou link editor. Vai encontrar das duas formas em prova de concurso, ligador, link editor. Link editor até é mais comum, pelo que eu tenho visto. E notem, a carga é em tempo de compilação. Então eu compilei, tá? E aí já fiz a link edição e já juntou tudo. Diferente de DLLs. As DLLs, ou Dynamic Link Library, são códigos objeto utilizados por vários programas. A carga é em tempo de execução. O que isso quer dizer? Eu tenho várias DLLs no Windows. E aí, eu estou usando lá, vamos usar Visual Basic agora. E aí, Visual Basic tem várias funcionalidades ali que existem em DLLs. Então, fazem referência às DLLs, que são o quê? São esses códigos objeto, ó, já são binários, que vários programas do Windows usam. Sei lá, um menu específico, alguma funcionalidade que todos têm que clicar o botão direito do mouse, enfim. Não vou saber assim os detalhes, né? Faz tempo que eu não programo também. Mas aí na hora de compilar, tem as referências a várias DLLs, que é aquele meu programa em Visual Basic que utiliza. Beleza. Então não precisa pegar as DLLs e embutir no executável. O executável vai ficar mais enxuto e, obviamente, que o Windows tem que ter aquela DLL. Ou, às vezes, tem um pacote de instalação que coloca as DLLs junto e vai jogar no Windows da pessoa que vai instalar. Ou vai dizer, ó, já existe essas DLLs, quer substituir, pode ter uma DLL mais nova ou não, aí quem vai instalar que vai verificar isso. Mas notem que o executável, quando eu uso DLLs, ele vai ser mais enxuto, porque ele não vai embutir ali. Já quando eu uso um link editor, né, o ligador, eu vou pegar todos os objetos e vou jogar no executável, vai ficar um executável grandão. Tá? Então, do ponto de vista assim, de problemas, parece que o link editor é mais interessante, porque está tudo ali. Agora a DLL dá um problema no Windows lá do cliente, sei lá, aí pode prejudicar na hora de executar o programa, vai fazer uma chamada DLL que está corrompida, um problema, vai dar um pau. Pode ser, tá? Vendo por esse lado. Mas enfim, as duas são soluções existentes aí e caem em concurso. Tá? Então, é interessante saber que aqui, ó, nessa primeira tem um executável maior. Já DLL, vamos colocar aqui, ó, DLL, tem um executável menor, porque ele vai fazer referências às DLLs, e as DLLs têm um certo tamanho. Se fosse somar as DLLs, só que as DLLs são usadas por vários programas, né? Elas são compartilhadas, digamos assim. Tá? Agora, uma particularidade do Java, ela é compilada e interpretada. Existe uma compilação que gera um negócio chamado bytecodes, e o bytecode é interpretado pelas máquinas virtuais Java, as famosas JVM. Por quê? Porque Java foi feito para multiplataforma. Eu quero executar no Linux, no Windows, no Mac, etc. Então tem esse meio termo. Gera os bytecodes e depois a JVM, especificamente do Linux, do Windows ou outro sistema operacional, que aí essa JVM foi feita para aquele sistema, vai interpretar os bytecodes gerados. Então essa é a malandragem aí do Java. Agora, se eu pego uma linguagem em C, um programa feito em C, e compilo para o Windows, não vai funcionar no Linux, e vice-versa. Tá? Então, são algumas particularidades que a gente tem aí. Compilador. Nós temos aqui todo um passo a passo do compilador. E a ideia do compilador é justamente traduzir, fazer aquela tradução de uma linguagem mais amigável para o ser humano em executável, no final das contas. Código objeto e tornar o executável de fato. Né? Clicar 2 vezes ali no executável e pronto. Tem todo esse passo a passo aqui, que é o
mais completo, e como eu falei, tem bancas que juntam tudo isso numa caixinha só, tá? Mas a gente vai ver o mais completo, que fica mais fácil entender aquilo que é mais abstrato. Então, nós temos aqui em vermelho, tá? Primeira etapa, analisador léxico. O analisador léxico, a principal função dele é fragmentar o programa fonte. Então, o programa fonte lá tem printf alguma coisa, aí tem A igual a B mais C, etc. E ele vai fragmentar tudo isso em trechos elementares, completos, e com identidade própria. Isso aqui a gente chama de token. Tá? Então, o token aqui, por exemplo, o ponto e vírgula é um token, esse C é um token, o mais é um token, vai separando tudo isso para ver aquilo que é permitido e o que não é permitido. Tá? Então, vai separando tudo isso. Tem os comentários, tem tudo isso. Então, essa é a função do analisador léxico. É separar em tokens. Elimina delimitadores e comentários. Então, já começa, já vi o que é comentário, tá? O comentário lá em C, bota lá cerquinha, alguma coisa, né? Então, ver comentário já elimina do meu código. Identifica palavras reservadas, por exemplo, printf é uma palavra reservada, tá? É um comando reconhecido ali pelo C. Então, o analisador léxico conhece todas as palavras reservadas do C. Varre o programa fonte da esquerda para a direita, agrupando os símbolos, esses tokens, de cada item léxico e determinando a sua classe. Tá? Quando eu falo em classe, vamos colocar aqui, pode ser palavra reservada, printf, por exemplo. Um operador aritmético, mais, menos, barra, etc. Delimitadores, lá um ponto e vírgula, enfim, são o if, né, o abre parênteses, fecha parênteses, tudo isso são são classes de tokens, tá? Então, separa todos os tokens e vai definindo as classes que são, a palavra reservada, é mais, é menos, tudo que é aceito, para ver se realmente tudo é aceito. Porque uma das coisas que o compilador faz, olha, esse símbolo aqui eu não reconheço. Tá? Então, o analisador léxico faz isso, separa em tokens e vê a classe que pertence cada símbolo, cada token. Os tokens são representados por 3 propriedades. A classe, que eu acabei de falar aí, o valor e a posição que é encontrada. Tá? Isso aqui já vi em questão de concurso, né? Então, basicamente, é saber se é uma palavra reservada ou é um símbolo, um operador, etc., o valor que possui e também a posição em que se encontra. Agora, analisador sintático, aqui. Principal função, promover a análise da sequência. Porque uma coisa é aceitar parênteses lá. Mas se eu botar parênteses assim, tá... Olhando o token, né, a análise léxica tá ok, mas sintático tem que analisar a sequência. Tá? Então, é mais uma etapa do meu compilador. Então, promove a análise da sequência com que os átomos componentes do texto fonte se apresentam. Cria uma árvore sintática. Tá? Essa análise sintática cuida exclusivamente da forma das sentenças da linguagem. Então, aqui tem um parsing, né, que é a análise sintática em si. Então, a parsing é a análise sintática, tá? Que gera essa árvore de derivação. Esse negócio aqui, ó, é uma árvore de derivação. Por exemplo, 1 mais 2 vezes 3, de alguma forma a gente sabe, né, que a multiplicação
bem primeiro. Então tem que separar dessa forma aqui, ó. Tem aqui a multiplicação, 2 vezes 3, e o resultado disso vai somar com 1, tá? Se não, ficaria errado, ficaria o 1 mais o 2 vezes o 3. Então, a ideia do analisador sintático é isso, tá? É analisar a sequência das coisas, montar essa árvore de derivação, esse parsing, aqui pode aparecer esse termo parsing, é análise sintática. Então, separou os tokens, o que é os tokens aceitos, né, os símbolos, depois vem aqui para o parsing, que faz essa análise sintática, essa árvore de derivação. Tudo isso é importante levar para a prova. Agora, analisador semântico. Então, já defini os tokens, já vi a sequência, agora eu vou para análise semântica, eu diria que a palavra-chave é o significado, tanto é que está aqui em vermelho. Significado das coisas. O principal objetivo é captar o significado das ações a serem tomadas no código-fonte. Perfeito. Principal função, criar uma interpretação do texto, então uma interpretação, né, um significado, gerando uma linguagem intermediária. Ações típicas, manter informações sobre o escopo dos identificadores, por exemplo, tem uma variável que é global, ou local. Isso tem a ver com significado, tá? Se eu posso usar só localmente, tem a variável A, a variável B, uma é local, outra global, então tem a ver com significado. Não tem mais a ver com aquela árvore sintática, nem com os tokens, já foi um passo adiante. Validar tipos de dados. Então, eu quero somar inteiro com string. Bom, tem linguagens que até aceita, né? Faz alguma coisa, converte automático, enfim, mas tem outras que não aceitam. Tá? Mas isso é importante verificar aqui. Os fluxos de controle, o if, then, else, etc., está tudo, tem lógica, né? E a unicidade de declaração de variáveis. Tá? Então são algumas ações típicas do analisador semântico. Semântico, tudo que tem a ver com significado, Então a semântica, análise semântica, tem alguns temas que a gente lê que fala semântica de tal assunto, é o significado daquele assunto. Tá? Então associem basicamente com isso. Então voltando, léxico, tokens, símbolos, tokens é cada pedacinho lá. Sintático, pense em montar aquela árvore, né, para ter uma certa sequência, pense naquela 1 mais 2 vezes 3, uma coisa assim, tá? Árvore de derivação. Semântico, significado, são algumas palavras-chave que eu gosto de levar para a prova para acertar a questão, certo? Aí vem o gerador de código intermediário, agora vamos na parte verde aqui, ó. É importante que o que está em verde agora a gente chama de fase de síntese. Tá? Lá em vermelho, que a gente já começou lá atrás, seria uma fase de análise, não vou conseguir escrever aqui. Então vamos aqui mesmo. Então em vermelho, aqui, ó, até aqui, fase de análise, porque eu estou analisando os tokens, depois a árvore de derivação, para ver a sequência, o significado. Estou analisando isso tudo. Não, deu tudo ok. Agora vamos para a fase de síntese, vamos fazer a coisa funcionar. Aí começa aqui, ó, o gerador de código intermediário, que é o nosso primeiro aqui, ó, representação intermediária de um programa. É uma linguagem já de baixo nível, porque eu já verifiquei que está tudo ok até agora. Porém, fácil de produzir e entender. Então, por isso que é intermediária ainda. Serve de ponte entre as duas fases. Então, eu parei de analisar aquela fase de análise que eu tinha em vermelho, e agora eu vou ir para a geração do código em si. Tá? Por isso que é a geração de código intermediário. O otimizador de código, aqui, é uma fase opcional.
tá? Mas já vi em questão de concurso, então é importante saber que existe. Um pouco cobrado, sim, mas existe. Dificulta a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Alguém pega já o executável e tenta pegar as instruções que geraram aquilo para subir alguns níveis e chegar na linguagem utilizada, seja C ou outra linguagem qualquer. Nesse otimizador de código, algumas alterações podem ser feitas justamente para prejudicar que na hora de reverter, porque eu tenho lá um printf que foi compilado e virou várias instruções. Se for ainda mexido nisso lá embaixo, vai dificultar para que a pessoa consiga reverter até chegar ao printf e todos os parâmetros utilizados. Então essa é uma das ideias do otimizador de código, é essa. A ideia principal é a otimização do tempo, espaço e consumo energético, principalmente aqui quando a gente fala de dispositivos móveis hoje em dia. Então, o otimizador de código, a ideia é ter a mesma finalidade, porém com menos instruções. Menos instruções vai te dar menos consumo energético. Também questão de espaço, de tempo de execução com os processadores de hoje não vai ser um grande ganho. Espaço também, hoje tem bastante espaço de armazenamento. Hoje, há muitos anos atrás, isso era um problema. Consumo energético, eu diria que hoje é o principal problema para dispositivos móveis. E o gerador de código final aqui. Então, notem que esses três em verde, eles são mais tranquilos, né? Só aquele intermediário, depois o otimizador que é opcional, e agora o gerador de código em si. É a conversão das instruções de código intermediário em instruções da arquitetura. Então, o intermediário ainda não é definitivo, obviamente. Então, pode ser ali gerado o assembly, tá? E aí, bom, agora eu vou gerar o assembly definitivo e vou gerar o código binário, né, definitivo. Aqui, por exemplo, qual arquitetura foi usada? Foi RISC? Foi CISC? Qual sistema eu quero compilar para qual sistema operacional? Windows, Linux ou outro? E aí, com isso tudo, eu vou gerar o quê? O programa alvo aqui embaixo. Tá? Nesse programa alvo, sim, eu vou ter lá os zeros e uns. Tranquilinho? Alguns termos aí que eu já catei em questões de concurso e vale a pena a gente ter o conhecimento. Compilador cruzado, ou cross-compiler. Ele produz um código executável para uma plataforma diferente da qual o compilador está sendo executado. Então, eu tenho um compilador instalado no Windows que gera o executável para o Linux. Ah, existe isso? Sim. Sim, e já foi cobrado em concurso. Então, mais um motivo para a gente saber disso. Compilador just in time. Tradução dinâmica. O nome já fala just in time. Só na hora, direto, tradução dinâmica. Ele transforma um sistema híbrido em um sistema de compilação adiada. É uma compilação de um programa em tempo de execução. Então, é como se fosse uma interpretação, né? Em vez de ter um interpretador, é uma compilação just in time. Vai compilando e vai executando. É uma coisa meio diferente, é uma mistura de interpretador com compilador. Trouxe uma definição lá da IBM. O just in time é um componente do ambiente de tempo de execução que melhora o desempenho de aplicativos Java. Então, just in time é feito em Java, para Java, compilando os bytecodes para o código de máquina nativo no tempo de execução. Tá? Então é bom saber que o just in time é um compilador em tempo de execução. É uma mistura aí de conceitos. Agora o montador. O montador, também conhecido como assembler, diferente de assembly, que é a linguagem. Assembly é a linguagem. Assembler é o montador, tá? Que vai transformar o assembly lá no código
objeto. Traduz o código em linguagem assembly para o código objeto. Código objeto é o binário. Tá? Não é o executável final ainda, é o código bruto. Se tem um add alguma coisa, add ax, bx, opa, ax, bx, uma instrução lá em assembly, não sei em qual arquitetura e tal, porque às vezes é add, addi, add, sei lá, mas só um exemplo hipotético aqui. Add ax, bx. Está em assembly, e aí vai transformar lá em 11001, alguma coisa assim. Tá? Mas o executável ainda tem que juntar outros códigos objeto, juntar algumas coisas para poder ser um executável de fato lá para o Windows ou Linux, enfim. Então é o código objeto, tá? Que está aqui, ó. Isso é importante deixar bem claro. Então transforma o assembly em código objeto. Dependendo da implementação, pode estar integrado ao compilador. Então, assim, um compilador pode fazer o papel do montador? Pode. Tá? Já faz tudo num pacote só. Tá? Mas, assim como a gente viu ali todos aqueles 6 passos, já está ali embutido. Tá? Mas se eu falar somente de montador, eu tenho que verificar como funciona conforme está aqui na figurinha. Em um sistema Unix-like, o código objeto geralmente é armazenado em arquivos com extensão .o. .o de objeto. Então, aqui na figurinha nós temos aqui um código-fonte. Aí tem lá o pré-processador e tudo mais. A banca pode cobrar como sendo apenas um componente, o compilador, como eu falei antes. Deixei bem destacado aqui. Então, pontilhado aqui, né, pode ser o compilador isso tudo, ou a banca separa bem. O compilador gera o código assembly. Tá? E aí do código assembly eu vou usar um assembler, que é o montador, para gerar o código objeto. Posso ainda com o código objeto usar bibliotecas externas. Tá? Tem lá no caso do C, include, né? Include alguma coisa. Então eu estou usando bibliotecas externas. Tem muita coisa já programada. Eu uso as bibliotecas externas para chamar umas funções. Então tem os include, vários .include, né? Então vou juntar essas bibliotecas externas junto com o código objeto daquilo que eu criei. Juntando tudo isso, com um linker, né, que vai fazer a ligação, aí sim vai gerar o código executável. Então, assim, pense que o .o, né, esses códigos objeto, é aquilo que eu programei. E estou gerando o binário para aquilo, 0101. Vou ter que juntar aqueles includes que eu coloquei no meu código, pensando em C. E aí vai juntar várias bibliotecas prontas já, que são binários já. E vou juntar tudo isso, essa salada toda, e vou ligar isso tudo, ter que ligar de alguma forma, para poder gerar o código executável, que é tudo embutido. Diferente lá das DLLs. Claro, aqui eu estou juntando tudo na compilação, né? No caso, focando no montador. Claro, a figurinha fala tudo, né? Do pré-processador, o compilador, o assembler e o ligador. Mas o foco nesse slide é o montador, que eu peguei o código assembly e gerei o código objeto. Certo? Vamos lá. Agora o foco é no link editor, ou linker, ou ligador. Tá? Que é essa caixinha aqui, ó. Já antecipei antes, mas não tem problema. Combina todos os arquivos objeto em tempo de compilação. Então, um ou vários arquivos objeto .o aqui, mais as bibliotecas externas, os includes que eu já comentei antes, vai ligar tudo isso, gera o programa executável em linguagem de máquina. Tá? Então agora tem um código executável aqui, ó, tem um exe final aqui. E como eu já falei antes, as DLLs são códigos objeto utilizados por vários programas, então a carga é em tempo de execução. Então as DLLs não entram aqui no ligador, só as referências estão lá, nos arquivos objetos, e vai virar o executável, mas as DLLs são chamadas em tempo de execução, não na compilação, não agrega tudo num
um exezão final. As DLLs são chamadas em tempo de execução, como já falamos antes. Agora, o interpretador. Interpretador é um programa que traduz o código de programação de alto nível em código de máquina sem criar um executável. Tá? Ele vai traduzindo comando a comando em tempo de execução e já traduz isso e já executa o que tem que fazer. Então, um exemplo que eu já programei há muito tempo atrás, lá na escola técnica que eu falei, BASIC. Vai executando ali e não gera executável nenhum. Tá? Ele não tem que compilar nada. Posso usar Bash, que Bash é um shell script, ou pode ser qualquer outro shell script. Perl, Python, entre outras, são exemplos de linguagens interpretadas. Não gero executável. Tá? É um pouco mais lento, sim, vai executando na medida que vai acontecendo, mas é uma forma de funcionamento, né? E tem linguagens que são executadas, são compiladas, desculpa, tem que compilar, senão não funciona. Agora a linguagem de máquina. Cada instrução de máquina deve conter as informações exigidas pelo processador para a execução. Então, claro, a linguagem de máquina para um processador RISC ou processador CISC, sendo processador CISC usando a arquitetura x86 da Intel ou da AMD, a família K, K6, K não sei o que, pode ter uma outra família que tem instruções diferentes, vai dar problema. Enfim, tem uma série de questões ligadas à linguagem de máquina. Os elementos de uma instrução de máquina são o código de operação, especifica a operação a ser realizada, por exemplo, eu quero fazer uma adição, quero fazer uma entrada e saída. Tá? A operação é especificada por um código binário, que é chamado opcode. Por exemplo, se for em 4 bits, um certo processador aí usa o ED 1100, a subtração é 1101, sei lá, estou chutando valores aqui. Tá? Esse é o opcode. A referência a operando fonte. Então, a operação pode envolver um ou mais operandos fontes. São as entradas. Tá? Eu tenho as entradas e vai me dar um resultado. É como se fosse A igual a B mais C. Tá? Então, o resultado vai ficar em A e B mais C são as entradas. Essas entradas podem ser lá registradores, podem ser um valor fixo, pode ser um endereço de memória. Não, depende de como é a linguagem de máquina utilizada e a arquitetura utilizada ali de processador. O que mais? Referência operando de resultado, já me antecipei. Então a operação deve produzir um resultado. Eu falei lá. Isso aqui em alto nível, né? Uma linguagem de alto nível, uma variável C tem um resultado, e aqui tem 2 entradas que são variáveis também. Tá? Mas a gente não lida bem, tem várias alternativas quando a gente fala em linguagem de máquina. Referência próxima à instrução informa ao processador onde buscar a próxima instrução, depois que a execução da instrução atual estiver completa. Tá? Geralmente, imediatamente após a instrução corrente. Então tem ali os registradores de uso específico, né? O PC, que, por exemplo, que já diz qual é a próxima instrução. Executa a atual pensando na próxima. E geralmente está na sequência, mas pode ter um salto e ir para um outro endereço de memória, enfim. São coisas que a gente não vê em detalhes nessa aula, mas é importante ter essa noção. Os operandos fonte e resultado, então aqui, por exemplo, vou botar aqui A igual a B mais C. Então os operandos fonte, A e B aqui, e o resultado, como se fosse o A, podem estar em uma das 4 áreas mostradas a seguir. Pode estar na memória principal ou virtual, então aqui no lugar de B e de C, eu poderia colocar um endereço de memória. Registradores do processador, então seria alguma coisa como AX, BX, geralmente é isso, né?
Imediato. O valor do operando está contido em um campo da instrução. Imediato é o valor. Então, em vez de botar B, eu digo, não, isso aqui é o valor 55. É o próprio valor. Não é endereço de nada, é o próprio valor. Dispositivo de entrada e saída. A instrução precisa especificar o módulo e o dispositivo. É como se fosse especificar o endereço onde se encontra aquele dispositivo de entrada e saída. Lá uma impressora, algum teclado, alguma coisa assim. É um endereço físico para chegar lá. Tá? Tudo isso aqui é abstrato ali para o programador de alto nível. Quem se preocupa são quem fica lá embaixo, né? Aqui nós temos a representação da instrução. Cada instrução é representada por uma sequência de bits. Beleza, já falamos há pouco de opcode. A instrução é dividida em campos que correspondem aos elementos que constituem a instrução. Aqui um exemplo de instrução de 16 bits. Um opcode foi definido em 4 bits. Por acaso eu dei aquele chute inicial de 4 bits, não lembrava exatamente desse slide aqui, mas eu tinha chutado lá, o opcode, isso aqui representa o add, o outro opcode, o sub, multi, sei lá, move, store, load, enfim. Então, a representação da instrução add poderia ser dessa forma, tá? 100 é o add. E aí tem uma referência do primeiro operando que pode ter até 6 bits e do outro operando que pode ter até 6 bits. Pode ser um valor fixo, pode ser um endereço de memória, pode ser a especificação de um registrador, tá? Tudo isso aí é possível. Modos de endereçamento, que é um assunto recorrente em provas de concurso. Disso tudo que a gente está vendo de linguagem de máquina, o que mais é cobrado são os modos de endereçamento. Os campos de endereço são relativamente pequenos. Voltando, aqui, nesse caso de 16 bits, 6 bits para cá, 6 bits para cá. Por isso são relativamente pequenos. Se eu pegar 6 bits, 2 na 6 vai me dar quanto? Vai me dar 64. É isso? 2 na 6. Então, 64. Tá? 2 na 6, 64. Ou seja, se eu for representar apenas valores positivos, eu poderia representar um valor entre 0 e 63. Se representar os negativos, ainda vai dar metade disso, é pior ainda. Então poderia somar 30 com 30 dá 60, algo nesse sentido. Pensando em imediato, mas poderia ser uma referência à memória, aquela coisa toda, né? Mas por isso que esses campos de endereço são relativamente pequenos. É isso que eu quero dizer com isso. Para tornar possível referenciar um grande intervalo de locais da memória principal ou virtual, há uma variedade de técnicas de endereçamento. É aí que a gente entra com as questões de concurso, a maioria, né? Primeiro, endereçamento imediato, já comentei algumas vezes, é o valor em si. O valor 30. É isso. É a forma mais simples, o valor do operando está presente na instrução. Aqui um exemplo. Eu quero mover, ou copiar, digamos que move é uma instrução que pega o valor que está aqui e joga para cá. BX é um registrador e 20 em hexa, dessa forma que está escrito aqui, é o valor 20 em hexa. Tá? Em decimal teria que ver o valor, mas é 20 em hexa. Então estou só copiando 20 em hexa para o registrador BX, por exemplo. Isso é imediato. Eu não tenho que buscar em lugar nenhum que o valor é 20. É o valor 20 em hexa e pronto. Pode ser utilizado para utilizar constantes ou definir valores iniciais das variáveis. É bem isso, eu quero definir que o valor inicial é 20 ou o valor constante, 20. Nenhuma referência de memória. Não busca memória, nada na memória. Além, obviamente, de obter a instrução em si. Em algum momento, esse move foi buscado da memória. Tá? Porque eu carreguei um programa, está tudo na memória, uma das instruções é move 20 para BX. Tá? Então, o processador buscou isso, a unidade de controle é que faz isso, né? Já trouxe, e o endereçamento, nesse caso, é imediato. Então, economiza
um ciclo de memória ou de cache dentro do ciclo de instrução. Então não perde tempo em buscar esse um ciclo de memória, ele é poupado, porque não tem que buscar nada. Endereçamento direto. O campo de endereço possui o endereço efetivo do operando. Então, essa aqui é uma forma de representação, mas o effective address é igual ao endereço em si. Então, o que eu quero dizer com isso? Se aqui, o exemplo que eu usei foi mov bx 20. Então, se eu botar lá mov bx, vírgula, e aqui tiver um endereço de memória, como é representado depende do assembly utilizado, tá? De qual arquitetura foi utilizado. Mas, digamos que para endereçar memória, estou inventando aqui, e-comercial e o número. O que vai acontecer? Vai buscar aqui, nesse endereço 5050, está lá na memória. Onde é o endereço 5050? Ah, é aqui. Aí vai buscar, no 5050 tem o quê? Aqui tem o valor 20 em hexa. Então vai buscar o valor 20 em hexa que está no endereço 5050 para jogar para BX. Então é endereçamento direto. Eu dou um salto só, pulo direto na posição 5050 e busco o valor. Tá, então buscou o 20 lá e jogou para cá. Requer apenas uma referência à memória e nenhum cálculo especial. Buscou lá o 20 na posição 5050 e pronto. Oferece um espaço de endereçamento limitado. Tá? Claro, o endereço de memória aqui não pode ser muito grande. Se o nosso exemplo tinha 6 bits, se estava um endereço de memória maior que isso, é problema. Então, ou a memória não pode ser tão grande, enfim, tem que ter algum esquema para lidar com isso. Resumindo, tem um pouco limitado ainda. Endereçamento indireto. O campo de endereço possui o endereço efetivo do operando. Então, tem dois saltos. No endereçamento direto, o tamanho do campo de endereço geralmente é menor do que o tamanho da palavra, né, que limita o espaço de endereço. Aquilo que eu falei, se tem 6 bits, é muito pouco para endereçar a memória. Então, aquele direto era um problema. No indireto, resolve esse problema. Solução, ter um campo de endereço fazendo referência ao endereço de uma palavra de memória. Então, é o endereço do endereço. Tá? Então, eu tinha lá, buscando no 5050, aí busca lá no 5050, aí diz, não, agora tu busca no 3050, aí busca lá, aí tem o valor 20. Tá? Então, o indireto é isso. O direto busca uma vez, o indireto busca uma que busca a outra. Tá? E o imediato é o valor direto, sem buscar nada. Requer duas referências à memória para obter o operando. Isso que eu falei, ó. Teve uma busca aqui, outra busca aqui, e eu vi que o valor que eu queria era 20. Endereçamento por registradores é semelhante ao direto. Direto é aquele que eu tenho uma busca só. Não confunda direto com imediato. Imediato o nome já fala, imediatamente eu já pego o valor 20. Direto, eu dou um salto para buscar o 20. E por registrador é semelhante ao direto, porque eu vou buscar direto num registrador. Porém, o campo de endereço faz referência a um registrador, em vez de endereço de memória. É isso que eu falei. Tá? Exemplo, se o conteúdo de um campo de endereço de registrador for 3, então o registrador R3 é o endereço pretendido. Então, em vez de colocar endereço 5050, é o registrador 3. Tá? Vai buscar no registrador 3, que lá tem o conteúdo 20. Tá? Estou usando sempre os mesmos valores para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar o R3, e eu vou lá no R3 e vou ver, no R3, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor 20, então eu pego o 20. Vantagem. Pequeno campo de endereço é necessário, porque é o registrador 3, registrador 4, registrador 5, são números pequenos. Não vai ter registrador 5000. Desvantagem, espaço de endereçamento muito limitado, poucos registradores. Ainda mais se for a arquitetura CISC. Poucos registradores comparado com a arquitetura
RISC. Mas sempre tem um problema, né? Endereçamento indireto por registradores. É análogo ao endereçamento indireto, sendo que a diferença é que no lugar de referência à memória existe referência a um registrador. Então, as vantagens e desvantagens são basicamente as mesmas do endereçamento indireto. O endereçamento indireto por registradores utiliza uma referência à memória, a menos do que o endereçamento indireto. Certo? Então aqui, direto por registradores, vai para o registrador, depois busca o dado, o 20 lá, numa segunda busca. Tá? A diferença é que busca no registrador e depois busca na memória. E lá no indireto puro era memória, memória. Aqui no registrador é registrador, memória. Tá? Essa é a diferença do indireto puro para o indireto por registrador. E claro que registrador é mais rápido do que buscar na memória. Sempre lembrando isso. Tranquilo? E por deslocamento, combina as capacidades do endereçamento direto e do indireto por registradores. Tá? Então, faz essa mistura, né? Essa combinação tanto do direto e indireto por registradores. Esse, por deslocamento, confesso que eu não tenho visto em questões, mas esses outros que a gente viu até agora, sim, vale a pena dar uma caprichada. Linguagem de montagem. Qual é a prática comum adotada? Utilizar uma representação simbólica das instruções. Os opcodes são representados por abreviações, ou a gente chama de mnemônicos. Os opcodes, lembrando, eu dei esse exemplo aqui, ou esse, enfim, acho que eu dei esse exemplo e esse aqui. Digamos que seja esse aqui, seja add. Esse aqui, seja sub, de subtração, e por aí vai. Então, são usados na linguagem de montagem, assembly, são usados mnemônicos. E o assembler vai transformar esses mnemônicos em zeros e uns. Tá? Porque o programador lá baixo nível, é difícil ele decorar zeros e uns para tudo, vai ficar mais louco do que geralmente já é. Né? Mas, agora usando mnemônicos, add, sub, mul, div, load, store, etc., é mais fácil. Então, programar com mnemônicos e depois vai ter um programa, né, um assembler, um montador que vai codificar isso para zeros e uns. Então a linguagem de montagem, assembly, é aquela que pode ser traduzida para a linguagem de máquina através de um montador, como a gente já viu mais cedo nessa aula. Em geral, cada instrução da linguagem de montagem, assembly, é traduzida em uma instrução de máquina pelo montador um para um. Então, um add AX, BX, vai ter uma instrução aqui. O que eu botei lá? 1100, 1100 e o restante aqui, que equivale a X e BX. Então, é 1 para 1. Por isso que é 1 para 1. Certo? Diferente lá de um compilador que é 1 para N. Tá? O assembler é 1 para 1. Dependente do hardware, é claro, há uma linguagem de montagem diferente, ou seja, tem um assembly diferente para cada tipo de processador. Claro, ele tem as famílias de processadores que usam o mesmo assembly ou vão agregando mais instruções, né? Mas aquela ideia de ir fazendo upgrade da família x86, família K, para não ter que refazer tudo. Tá? Então essa é uma ideia interessante. Aqui um exemplo, nós temos um rótulo. Então um exemplo de linguagem de montagem. Tem um rótulo chamado L1, como se fosse label 1,
E aí tem aqui, ó, subtração desse registrador e esse registrador. Então, subtrai o conteúdo desse EDX do conteúdo de EAX. E armazena o resultado aqui. Então, subtrai um do outro e coloca aqui, em EAX. E aqui está esse aqui é um comentário, ó, tem ponto e vírgula de comentário aqui. Esse aqui é um exemplo de assembly. E aqui, tem aqui um jump, né, um salto. Ele salta para L1, ó, salta para cá. Se o resultado da subtração que eu acabei de fazer for positivo. Tá? Então, é uma condição, olha, deu positivo, volta lá e faz de novo. É um laço. Então, é um lacinho que a gente faz lá com while ou for, etc., em alto nível. Lá em baixo nível é dessa forma. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido um pouco toda essa jogada de compilador, montador, ligador, interpretador, e depois um pouquinho de linguagem de montagem e de máquina, para entender para que isso funciona, para que isso serve, no fim das contas. Certo? Qualquer dúvida é só me chamar lá no fórum, fico à disposição. Um grande abraço e até mais!